Seguindo então com os acessórios do nosso bravo Windows 7, vamos falar aqui sobre o WordPad. O WordPad também é um editor de textos que faz parte do nosso Windows 7. Por que eu estou falando também? Porque eu já comentei com você que o bloco de notas também é um editor de texto que faz parte do Windows 7. O WordPad também é um editor de texto que faz parte do Windows 7. Aí o que tem aqui de importante? Bom, o WordPad ele é um editor de textos que tem mais recursos do que o bloco de notas. Não tem tantos recursos como o nosso Word, mas tem recursos suficientes para a gente, pelo menos, ser capaz de produzir arquivos apresentáveis. Então, numa emergência, se você está num lugar onde tem um computador com Windows e não tem nenhum outro editor de texto com recursos mais avançados de edição, você pode usar o WordPad, por exemplo, para escrever uma carta. Vai ficar bonitinha. Se você tiver com Word, você pode usar recursos que vão fazer a carta ficar mais bonita ainda. Mas com o WordPad já dá para fazer. Como você repara aqui, ó, no WordPad a gente pode usar negrito, itálico, sublinhado, taxado, subscrito, sobrescrito, escolher o tipo da fonte, o tamanho da fonte, mudar a cor da fonte, escolher vários tipos diferentes de alinhamento, usar marcadores, mudar o recuo, enfim, né? São recursos básicos para a edição de textos que dão, então, ao WordPad essa capacidade de permitir que você gere textos com uma qualidade apresentável. Outra coisa importante é você saber qual é o formato padrão do WordPad, que é o formato RTF. Essa sigla vem de Rich Text Format, tá? Formato de texto rico. Então, quando você cria um arquivo no WordPad e salva este arquivo usando a configuração padrão do aplicativo, você vai usar o nome lá que você escolher e o aplicativo vai ser salvo com o formato RTF, tá? Bem, outra coisa também importante para eu chamar a sua atenção aqui é com relação às teclas de atalho do WordPad, que não são as mesmas teclas de atalho do Word, tá? Então, muita atenção, né? Porque muita gente pode achar que as teclas de atalho são as mesmas, mas não são. As teclas de atalho do WordPad são diferentes das teclas de atalho do Word. Cuidado com isso na hora de fazer a prova. Outro recurso que a gente tem lá nos acessórios é o que o Windows chama de acessibilidade. Olha aqui. O nome acessibilidade se refere a recursos que buscam dar mais conforto, dar alguma facilidade para portadores de algumas deficiências físicas. Então, quando o Windows fala em acessibilidade, significa que nós vamos poder utilizar alguns recursos que buscam facilitar, ajudar portadores de algumas deficiências físicas. Por exemplo, você repara que aqui, né, em acessibilidade, você pode acionar uma lupa, que obviamente é um recurso que aumenta o tamanho do que está sendo exibido em tela. Então, se o usuário do Windows tiver alguma dificuldade para enxergar, ele poderá utilizar este recurso para aumentar os objetos da tela, e isso pode fazer com que ele, então, seja capaz de visualizar melhor o que está sendo apresentado na tela. Você repara que aqui, ó, existe um recurso chamado Narrator, né? Tem um bugzinho aí do Windows, devia ter sido traduzido para o português, e aí ficaria narrador. Este é um recurso que lê o que está sendo escrito na tela.
Então, para pessoas, né, que podem não conseguir ler, né, o que aparece na tela, o narrador lê o que está aparecendo na tela, tá? Eu também chamo a sua atenção aqui para o teclado virtual. Como o próprio nome já indica, esse recurso exibe na tela um teclado virtual e isso faz com que, se a pessoa tiver alguma dificuldade, por exemplo, de mover os dedos das mãos, né, para acionar o mouse, vai aparecer um teclado na tela e ela pode ir. Perdão, a pessoa pode ter alguma dificuldade para usar o teclado físico, né, para apertar as teclinhas do teclado. Com o teclado virtual, ela pode, com o mouse, clicar nos caracteres e, com isso, escrever utilizando o mouse, né? Vai apertando as letrinhas e vai aparecendo lá as letrinhas que ela vai digitar no software que estiver sendo utilizado. Muito bem. Ferramentas do sistema é uma opção que tem lá nos acessórios e, ao clicar em ferramentas do sistema, a gente vai abrir outro menu. Então, atenção! Menu iniciar, todos os programas, acessórios, aparece um menu. Nesse menu acessórios, você vai ter lá um recurso que chama-se Ferramentas do Sistema. Ao clicar em Ferramentas do Sistema, aparece um novo menu com outros acessórios. Então, muita atenção também, porque muita questão de prova nos faz lembrar o caminho para chegar em um determinado recurso. Então, para chegar nesse que a gente está vendo agora, que são as ferramentas do sistema, menu iniciar, todos os programas, acessórios, vai chegar aqui nas ferramentas do sistema. Como o próprio nome já indica, as ferramentas do sistema são recursos que também auxiliam o usuário no seu dia a dia com o sistema operacional. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que tem de importante com relação a essas ferramentas do sistema. Vamos lá. Agendador de tarefas. Como o próprio nome já indica, este é um recurso que vai permitir que o usuário agende a execução de uma tarefa pelo Windows. Eu posso dizer, por exemplo, que no dia 15 de outubro, eu quero que às 15 horas o Windows acione o meu programa antivírus, faça o antivírus fazer uma varredura. Eu posso fazer esse agendamento, determinar que em tal dia, tal hora, seja executado tal programa. Então, essa é a finalidade aqui do nosso agendador de tarefas. No Windows existe um recurso que se chama desfragmentador de disco, e esse é um recurso muito interessante e, por isso mesmo, também costuma ser bastante lembrado em questões de prova. Quando a gente começa a trabalhar com uma unidade de armazenamento, com HD, por exemplo, os arquivos que a gente salva, eles são divididos em pequenas partes, que a gente chama de fragmentos. E, à medida em que esses arquivos vão sendo salvos, o sistema vai usando as partes que estejam livres da nossa unidade. E, com o passar do tempo, os fragmentos dos arquivos vão sendo gravados de forma separada. Os fragmentos vão sendo salvos em locais diferentes. Não são salvos de forma contígua. Então, o desfragmentador de disco, como o próprio nome indica, tem a finalidade de fazer com que os fragmentos de um determinado arquivo fiquem todos juntinhos. Porque o que acontece? Quando os fragmentos estão contíguos, a leitura do arquivo é mais rápida. Veja, se eu tenho, por exemplo, vamos imaginar que isso daqui seja o meu HD. Estou representando o meu HD aqui. E aqui eu vou desenhar, claro, que isso aqui é uma parte muito pequena, só para te dizer como isso funciona. Vamos supor que isso daqui sejam as partes livres do meu HD. Eu tenho um arquivo que tem uma partezinha aqui, uma partezinha aqui, uma partezinha aqui, uma partezinha aqui. Esse arquivo ele está fragmentado. Então, o que vai acontecer se eu mandar
ler esse arquivo. A cabeça de leitura do meu disco vai descer aqui, leu esse pedacinho, subiu. Desceu aqui de novo, leu esse pedacinho, subiu. Desceu aqui de novo, leu esses 2 pedacinhos, subiu. Então você repara que, como esse meu arquivo está fragmentado, a cabeça de leitura vai fazer 3 movimentos para poder ler o arquivo inteiro. Descer, leu o primeiro pedacinho, subiu. Foi para o segundo pedacinho, desceu, leu o segundo pedacinho, subiu. Foi para o terceiro pedacinho, né, os outros 2 últimos pedacinhos. Leu, subiu. Esse arquivo que eu representei aqui para você é um arquivo que está fragmentado. E aí, vamos supor aqui um outro arquivo, tá? Onde eu tenho o seguinte, ó. Esse arquivo aqui, ele está armazenado da seguinte forma. Ele usa esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho, tá? Isso aqui tudo faz parte de um mesmo arquivo. Então, o que acontece? Quando eu mandar ler esse arquivo, a cabeça de leitura ela vai fazer um movimento só. A cabeça de leitura ela vai se posicionar nesse local, quer dizer, ela vai descer aqui, vai ler todos esses pedacinhos e vai subir. Então, nesse segundo movimento aqui, ó, você repara que a cabeça de leitura ela vai fazer um movimento só. Ela vai descer, vai ler os 4 pedacinhos do meu arquivo e vai subir. É claro que com os fragmentos contíguos, essa leitura vai ser mais rápida. Não haverá perda de tempo com movimentos da cabeça de leitura de subir e descer, né? Vai ler tudo de uma vez só. E outra coisa também é que haverá menos desgaste do meu HD. O HD é um dispositivo feito de partes móveis e essas partes têm atrito entre elas. O atrito vai desgastando essas partes móveis até que isso pode fazer com que o HD pare de funcionar. Então, quanto menos movimentos a minha cabeça de leitura e gravação tiver que fazer, menos atrito haverá entre as partes. Vai ter menos movimento, vou ter menos atrito, tá? Então, o desfragmentador, ele tem essa finalidade, tá? Fazer com que os pedacinhos sejam gravados de forma contígua e, com isso, eu tenho um melhor desempenho do sistema. Por quê? Porque os dados são lidos de forma mais rápida, os arquivos são lidos de forma mais rápida, tá? Então, a finalidade do desfragmentador de disco é essa, é melhorar o desempenho do sistema, permitindo que os arquivos sejam lidos de forma mais rápida, tá? Existe uma outra ferramenta do sistema que se chama editor de caracteres particulares, que tem essa janela que você está vendo aí, e isso permite, então, que eu crie novos caracteres. Eu posso, preenchendo esses pixels que tem aí, esses quadradinhos, criar o caractere que eu quiser. Então, eu posso, por exemplo, criar um logotipo, né, um caractere que represente um logotipo da minha empresa. Esse recurso é bem interessante. Existe uma ferramenta do sistema que exibe uma janela com informações sobre o sistema, informações de vários recursos, tá? Informações de hardware, informações de software, o nome do sistema operacional, né? Qual é a versão do Windows que eu estou utilizando, qual é a marca do meu equipamento, enfim, né? São informações genéricas sobre o meu sistema. Existe um outro recurso que se chama Internet Explorer sem complementos. Olha aqui, o que é um complemento? O que a Microsoft chama de complemento? Um complemento é um programinha que eu posso baixar da internet e instalar no meu sistema, e esse programa vai dar ao Internet Explorer a possibilidade de fazer algo que originalmente ele não faria, ou seja, pela sua configuração padrão, ele não faria. Então, muitas vezes, esses complementos, quando você tem muitos deles, e dependendo dos complementos que você tiver instalado na sua máquina, eles podem tornar a execução do Internet Explorer mais lenta do que já é, tá? O Internet Explorer ele é famoso
pela sua baixa performance. Hoje, muito pouca gente utiliza o Internet Explorer, principalmente por causa da sua baixa velocidade. Então, você tem outros navegadores, como o Chrome, como o Firefox, né, que tem uma performance muito melhor do que o Internet Explorer. E aí, quando você trabalha com complementos, a velocidade do Internet Explorer pode ser ainda menor, tá? Então, se você quiser, você pode utilizar esta ferramenta do sistema para que o Internet Explorer seja executado sem complementos. Isso vai dar para ele uma performance um pouco melhor. Ok, outra ferramenta de sistema que a gente tem é a limpeza de disco, e como o próprio nome já nos sugere, a finalidade desse recurso é retirar do nosso sistema arquivos que não sejam necessários. Então, muita atenção, porque a gente viu agora há pouco o desfragmentador de disco. Tome muito cuidado, porque o desfragmentador de disco ele não apaga nada. O desfragmentador de disco que eu te mostrei há minutos atrás, ele só reordena os dados que estão na minha unidade, ele só reposiciona, ele só reorganiza, ele não apaga nada. Quem apaga, quem pode gerar mais espaço disponível na minha unidade é esse aplicativozinho aqui. É a limpeza de disco, que remove do meu arquivo, do meu HD, perdão, arquivos que não sejam necessários, arquivos temporários da internet, o conteúdo da lixeira, arquivos de estatísticas de jogos. Esses arquivos, eles podem ser removidos sem que me causem qualquer tipo de problema, sem me causar qualquer prejuízo. Então, o limpeza de disco, ele aumenta o espaço disponível do meu HD, porque ele exclui arquivos que não são mais necessários. Então, muita atenção com estes aplicativos para, né, ter a noção exata do que cada um faz e acertar as questões da sua provinha. Ok, mapa de caracteres. Olha só, muitas vezes a gente pode estar preparando algum documento e a gente pode precisar de algum caractere que não está disponível no teclado por padrão. Existem vários caracteres desse tipo. O ícone do copyright, o símbolo do euro, isso não está disponível por padrão no nosso teclado padrão. Então, uma das formas da gente poder trabalhar com esses caracteres é usar o mapa de caracteres. O mapa de caracteres exibe os caracteres disponíveis, como você está vendo aí. Entre eles estão os caracteres comuns, os que a gente usa comumente, mas existem vários outros tipos de caracteres que também estão disponíveis aqui. Ó. Você vê, por exemplo, que até um dos que eu mencionei, ó, o símbolo do copyright, ele está aqui. Então, se eu precisar colocar o símbolo do copyright em algum lugar, eu posiciono o cursor aonde eu quero que o símbolo fique, venho aqui no mapa de caracteres, clico aqui no caractere que eu quero e ele é inserido lá no arquivo que eu estiver editando, na posição do meu cursor, né? Vou clicar aqui em selecionar e ele vai ser colocado lá na posição onde estiver o meu cursor. Então, você repara que aqui eu tenho uma barra de rolagem e quando eu movimentar, né, a minha barrinha de rolagem, vários outros caracteres serão exibidos. Então, tem naipe do baralho, tem uma porção de carinha, tem uma porção de coisa aí que a gente pode usar. Monitor de recursos é uma janelinha que me mostra, né, principalmente o uso da CPU, né, o uso do disco, como está o uso da rede, né, enfim, são informações que têm algum tipo de utilidade para um técnico, né, a pessoa que vai analisar lá qual é o desempenho de uma máquina. Né, para pessoas comuns, como a maioria dos usuários, isso é só uma forma de você ver lá os gráficos bonitinhos, mas não tem lá grandes utilidades. Uma das ferramentas do sistema é o painel de controle. Eu vou falar dele também detalhadamente, oportunamente, ou seja, daqui a pouquinho. Mas desde já eu quero que você saiba que é possível acessar o painel de controle através das ferramentas do sistema e, por enquanto, vamos guardar apenas que o painel de controle é um aplicativo que me permite fazer a configuração do meu sistema, ou seja,
deixar o sistema funcionando da forma que eu julgar mais adequada. Você está vendo que na janela do painel de controle há uma série de opções para eu fazer configurações tanto de dispositivos de hardware quanto de dispositivos de software. E aí, então, depois eu vou mostrar para vocês detalhadamente quais são esses recursos mais importantes. Transferência fácil do Windows, esse é um outro recurso que poucas vezes ouvi alguém falar que tivesse utilizado. Isso é o seguinte: o usuário tem um computador e comprou um computador novo. Então, ele quer passar os dados do computador antigo para o novo. O Windows oferece o recurso transferência fácil do Windows justamente para facilitar essa transferência. Então, o usuário vai conectar o computador antigo ao novo através de um cabo de rede. Obviamente que para isso é necessário que ambas as máquinas tenham uma placa de rede. Vai acionar esse recurso, transferência fácil do Windows, e aí poderá transferir do computador antigo para o novo as contas de usuário, os documentos, as músicas, as imagens, os e-mails, os favoritos da internet, os vídeos e outros tipos de dados. Tá? Então, né, é como eu digo, eu nunca usei isso. Toda vez que eu passei por essa situação, a gente acaba preferindo copiar mesmo com um pendrive, copiar com HD, né, transferir pela rede, tá? Mas é bom que você saiba que existe esse recurso no nosso bravo Windows 7. Nós temos aqui a restauração do sistema e aqui também eu tenho algumas informações importantes para te passar. A restauração do sistema é um recurso que permite recuperar a configuração do Windows. Se você, por exemplo, fizer alguma modificação no seu sistema. Ah, Maurício, que tipo de modificação? Você foi lá nas configurações do sistema, mudou uma configuração e não gostou. Ih, caramba, eu mudei isso daqui, agora já não lembro mais onde é que eu mexi, o que eu mexi, meu Windows ficou ruim, não gosto de trabalhar assim. Outra coisa que pode acontecer, você instala um determinado programa no seu sistema, o programa altera completamente a configuração do seu Windows, fica de um jeito que você não gosta. Então, através da restauração do sistema, o usuário pode voltar atrás. O usuário pode recuperar as configurações que estavam sendo usadas em um momento anterior à ocorrência que modificou as configurações do seu sistema. A restauração de sistema, ela utiliza pontos de restauração. Pontos de restauração são arquivos criados pelo Windows que contêm as configurações de um determinado momento. Os pontos de restauração podem ser criados automaticamente pelo Windows ou pelo usuário no momento que ele bem entender. Então, sempre que a gente vai fazer alguma modificação importante no Windows, ele automaticamente cria pontos de restauração. Quando você vai instalar um novo software no Windows, ele cria um ponto de restauração. Ele pega as configurações que você está usando naquele momento e salva. Mouse configurado para canhotos, moeda é o real, a hora é no formato hora com 24 horas, esse tipo de coisa. Configurações do Windows. Então ele pega todas as configurações desse momento e salva num arquivo chamado ponto de restauração. Se por acaso houver alguma modificação indesejada, eu posso utilizar o recurso pontos de restauração e mandar o Windows restaurar a um momento anterior. Eu aqui tenho uma lista dos pontos de restauração que estão disponíveis. E aí eu escolho, olha, eu quero restaurar o meu sistema para o que estava no dia aqui 15 de setembro de 2014, às 12 horas, 33 minutos e 58 segundos. Então, ele vai pegar todas as configurações que estavam sendo usadas nesse dia e vai usar essas configurações atualmente. Então, isso é bastante útil e tem essa finalidade. Agora, atenção, porque aqui que a prova vai te perguntar. A questão da prova vai perguntar se esse recurso recupera arquivos apagados. Não recupera.
O ponto de restauração recupera os arquivos de configuração, que são os pontos de restauração. Se você apagou um arquivo sem querer, não é isso aqui que vai te ajudar. Não é a restauração do sistema que vai te ajudar. A restauração do sistema é para recuperar a configuração, unicamente para isso, tá? E para a gente fechar então as nossas ferramentas do sistema, existe um recurso que se chama Tablet PC, tá? Que é um recurso que, como o próprio nome indica, a gente passa a usar o PC como um tablet. Ele mostra aqui uma telinha com uma folhinha, né? E você com um dedo, com uma canetinha, que se você tiver uma mesa digitalizadora, né? Um recurso desse, você pode ir escrevendo aqui como se fosse a folha de um caderno, tá? Então, esse é o Tablet PC, que é o último das nossas ferramentas do sistema que eu queria mostrar para você. Beleza? Então, até a próxima.